por mais que você já trabalha há um bom tempo com isso, é um assunto relativamente Sim, novo para as pessoas. sim. E pelo que eu tenho visto, estudado, inclusive, é um assunto que gera uma certa aversão. Você sentiu isso? Eu não sei se dentro da comunidade médica isso existe também, Existe. e eu quero saber se dentro da comunidade existe e se os pacientes ficam um pouco apreensivos do tipo, ai, será que funciona? Será que esse cara é louco? O que ele tá falando? Mas antes disso, para quem não entende, para quem se o conceito ficou meio vago, como que eu defino a medicina integrativa? Boa. E se existe diferença de uma medicina normal para o integrativo? Perfeito, Rafael. Sua pergunta foi brilhante. E, inclusive, foi o que me motivou a ir para a medicina integrativa. Então, eu lembro que, até na época que eu cursava a faculdade, a gente, né, discutindo os casos e discutindo as abordagens, eu via que muitos dos pacientes não melhoravam. Tomavam remédios 5, 10, 15 anos, nunca melhoravam. Falei, calma aí, tem alguma coisa estranha nesse processo. Mas tudo bem, né? A gente tem que continuar a faculdade. Vamos lá, vamos fazendo o que existe hoje aí, né? Como protocolo, Como os seguir. Tá. protocolos e vamos vendo a evolução dos pacientes. Alguns evoluíam bem, mas muitos não evoluíam bem e aquilo me deixava inquieto. Falei, deve existir alguma outra coisa que realmente tenha um impacto melhor. E a medicina pelo mundo, ela é exercida de várias formas diferentes. E aí o curioso que quando eu me formei, fiz a residência em medicina de família, eu ainda enxergava que faltava alguma coisa, porque os resultados eram muito limitados. E vocês devem conhecer muitas pessoas que começam com remédio, depois vai para 2, depois vai para 3, depois vai para 4, e aí parece que não tem limite. Depois põe um omeprazol ali para proteger o estômago. É mais ou menos Aí uma você toma um história. remédio para poder tomar o outro remédio, né? Basicamente é isso. É muito louco. E aí eu fui me aprofundando em estudos. Tá. E a minha irmã começou a fazer a pós-graduação também com o Dr. Laí Ribeiro. A minha irmã é a doutora Bianca Urbano, também é uma referência aí nacional em protocolo Coimbra, que é uma abordagem que um neurologista brasileiro desenvolveu, o Dr. Coimbra. E aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar mais profundamente fitoterápicos, plantas medicinais. Comecei a entrar nesse mundo e comecei a ver que realmente tinha um sentido biológico. A gente entender da biologia, da fisiologia, do como é que funciona o corpo humano, a gente conseguiria ajustar algumas coisinhas e favorecer, por exemplo, o emagrecimento, favorecer o aumento da energia, favorecer o aumento da produção de neurotransmissores para uma pessoa que está sofrendo de depressão, triste. Então a gente conseguia estimular esses pontos, até o ponto que eu fui desenvolvendo uma abordagem que ela vai trabalhando em várias esferas da vida da pessoa. Quanto mais esferas a gente trabalha, mais resultados temos, né? Vamos lembrar daquele do grão em grão que a galinha enche o papo. Uhum. Então, quando a gente trabalha várias esferas, temos mais resultados. Muitos profissionais têm essa aversão que você falou, porque são 10, 15 anos de estudo que você fala, poxa, estava errado. E para mim não foi porque eu já sentia que tinha alguma coisa falhando. E hoje eu tenho resultados com os pacientes com a medicina integrativa que é dito pela medicina tradicional que não é possível. Por Tá. exemplo, que eu tinha comentado com você antes aqui do podcast, que eu falei assim, tem pacientes com doença autoimune que vai regredindo, dos anticorpos era 200, cai para 2. Doença de câncer, que o câncer vai regredindo. Então você vê que realmente o caminho é o quê? A pessoa melhorar a qualidade de vida, melhorar a sensação dela, e a gente consegue ter parâmetros laboratoriais que comprovam esses achados. Uhum. Então, tem muitas pessoas que falam assim, eu não acredito em medicina integrativa. E eu sempre falo, não, não é questão de acreditar ou não, é de interpretar, de entender e ver se aquilo aplica a essa pessoa. Se não der para aplicar, você deixou de ter alguns benefícios. Mas a medicina ela tem uma gama gigantesca de possibilidades. E o que eu venho trazer para vocês é possibilidades fáceis de serem compreendidas, de serem aplicadas e de você viver esses resultados na sua própria vida.
Eu quero já entendi. Mas mantendo essa linha, até uma curiosidade pessoal minha. Esse entendimento de medicina integrativa comparado à medicina, vou te chamar de tradicional, assim, pelos estudos que eu tenho feito, e são poucos, óbvio, mas eu consigo entender que o que eu enxergo de medicina integrativa é como se fosse um complemento, uma junção de outras possibilidades para que aquela cura aconteça, ou para que aquele paciente seja melhor tratado. E respeitando o corpo... Gente, ele é médico. Yes, ganhei. E respeitando o corpo como um ecossistema. Perfeito. É isso. Faz sentido? Eu não sei se eu tô muito... É exatamente isso. Porque a medicina... existe uma coisa chamada relatório Flexner, 1906, que começou a compartimentalizar a medicina. Então você vai estudar coração, você vai estudar cérebro, você vai estudar, cada um vai estudar um pedacinho. Como algo isolado? Como compartimentalizar. Então cada um só sabe muito de uma coisa específica. Entendi. E as pessoas começaram a entender, os médicos, né, deixaram de entender a pessoa como um ser completo. E aí ficava compartimentalizando. A medicina integrativa veio para resgatar esse pensamento. É uma pessoa que eu preciso entender todo o meio onde ela está inserida e trabalhar todos os pontos onde eu consigo ter um certo benefício, um certo avanço. E isso é difícil para muitos profissionais que se enxergam como ultra especialistas. Mas não tem como você pensar que o coração trabalha sozinho, porque todos dependem de si. E ninguém é mais importante do que ninguém. Cada um tem sua função, e aquele que tiver mais fraco vai puxar o bonde para baixo. E vai enfraquecendo até que isso vira um ciclo vicioso que a pessoa não consegue mais sair. E aí fica adicionando 1, 2, 3, 4, 5, 6 remédios. Se tivesse melhorando, estaria diminuindo. Entendo. Tem muita gente, por exemplo, que tem... Eu vou usar o mesmo exemplo que você deu. Problema de coração, mas na realidade isso está refletindo em outras situações. E eu penso que a medicina integrativa estude o corpo... pessoa como completo. É isso. Maravilhoso, né? É maravilhoso. E é muito louco pensar que, assim, a medicina está avançando tecnologicamente falando e é algo simples, né? Fácil. É olhar para a pessoa. Como um todo, como um ser que... Como... Um ser complexo, cheio de individualidades, cheio de características e que a gente pode, mexendo às vezes pequenos detalhes, conseguir um resultado muito maior. Melhorando a saúde de uma forma global, inclusive da família. Por isso que eu já vou esticando a família, porque um puxa o outro. Um traz ela para a superfície. Ou vai puxar. Pro fundo do poço, literalmente, né? Exato. A maçã podre que estraga o Sim. cesto.